Menino do céu. Calor. Será que dá pra me ouvir direito? Pronto. Bom, gente, como eu tava comentando anteriormente com as meninas, com a produção, o livro, ele foi lançado muito recentemente. A divulgação eu tô fazendo muito pequena, porque eu quero ainda lançar aqui em Fortaleza, mas eu quero lançar no Luau, então nesse momento não vai ser possível devido à questão da quarentena. Inclusive, não saiam de casa, se hidratem, passem álcool em gel sempre que possível. Esse é o livro. Ele se chama O Arco-Íris e o Preto, porque faz uma alusão à frase de que o arco-íris ele sempre vem depois da tempestade, né? Então, mesmo que a gente esteja passando por algum momento que a gente sempre tem esse momento que a gente acha que não vai conseguir passar, que não vai conseguir sobreviver a ele, mas a gente sempre sobrevive. E depois desses momentos, o arco-íris vem. Esse é o marcadorzinho. Fazer que nem blogueira. Não sei. Enfim, eu separei 3 deles. Eu vou ficar comentando sobre eles, né? De acordo com o que eu vou lendo. O primeiro, ele se chama Quebrável e Incompleto. É do primeiro capítulo. É sobre adoecimento mental. E, bom, me disseram que viver não doeria, mas doeu como se toda minha existência fosse bombardeada por fogo. Eu mal sou capaz de levantar, abrir os olhos e enxergar a luz. Está escuro e ecoa por todos os lados. O meu rosto maquiado expõe o vazio da minha alma e ninguém o vê. Meu silêncio não é ouvido, as minhas palavras perderam a voz, os meus pés o chão. Flutuo sobre a angústia e eu tenho medo. Medo de ficar, de ir, de mim. Estou cercada de pessoas. Vejo rostos conhecidos. Alguns carregam um pedaço do que deveria ser meu coração em suas mãos. E eu grito abertamente. Não mais de forma discreta e sorrateira. Eu grito, eu suplico, perco as forças, caio sobre os meus restos e choro. O nó da garganta acocha. Meu coração pesa e as lágrimas caem com um peso maior do que deveriam ter. Eu sei, eu estou quebrada. Montei uma tabela com prós e contras, fiz um questionário, escrevi uma carta, deixei a melancolia ecoar pela vitrola no quarto escuro. Meu corpo pesa toneladas, minha alma tanto quanto. Explicar é difícil mesmo para mim, especialmente quando se sabe que explicações não são ouvidas. Tentar qualquer coisa requer esforço, mas eu já não tenho nenhum. Teria alguém morrido sufocado com o próprio eu? Ou eu seria a primeira? Está tudo bem, eu disse e sorri. Todos querem uma explicação, mas não há explicação. Ou há todas elas. Assim como há vastos vazios, corações partidos, existências amaldiçoadas, há lágrimas e há dor. Há também incertezas, vulnerabilidade e o fim. O fim é certo. O fim de tudo. O nosso fim. O seu fim. Em especial, o meu fim. Pedir socorro a surdos. E é isso. Esse é o primeiro que eu separei, né? Fala claramente sobre transtornos mentais, sobre adoecimento mental. Mesmo que a pessoa ela tenha uma mudança muito drástica em relação ao seu comportamento, à sua aparência física, né? As suas características, a forma como você fala, ainda assim ela consegue passar despercebida, né? As pessoas perguntam muito como que a gente tá, como você tá tudo bem? Mas não é uma pergunta genuína, é tanto que a atenção ela também não é genuína. A gente precisa se atentar mais ao outro, tanto quanto a gente precisa se atentar a gente. Parece que atualmente a gente está tão disperso de tudo. Muito se diz que a gente só não está atento às outras pessoas. Na real, eu vejo que, do meu ponto de vista, eu acredito que a gente está disperso em relação às outras pessoas, sim. Mas eu acredito que a gente também está disperso a nós mesmos também. A maior prova viva disso
A maior prova é que a gente acaba entrando em relacionamentos amorosos, entrando em relacionamentos em relação à amizade, entrando em situações que a gente não deveria, né? Que a gente poderia ficar muito bem sem elas e seria o melhor, seria o mais saudável. E minhas poesias eu posto algumas no Instagram, @poesiadevinil. E eu também tenho alguns livros comigo, mas também é possível comprar pelo site da editora. O segundo que eu escolhi, ele também se encaixa muito com essa questão que eu falei agora, que é essa questão de você acabar entrando em relacionamentos abusivos, que quando você tá mal, quando você já está mal, você nem percebe. Eu pensei em escolher um que retrata uma agressão a uma mulher no Dia Internacional das Mulheres, mas ele é muito pesado e eu sempre choro. As pessoas que compraram o livro, que me mandaram mensagens especificamente falando sobre esse texto, todas elas choraram, então ele é muito pesado mesmo. E aí eu escolhi um menorzinho, que retrata uma amizade nociva, né? Uma amizade tóxica. Eu posto as minhas poesias no Instagram, @poesiadevinil, né? Porque eu adoro poesia, adoro literatura, mas eu também gosto de música antiga, coisas antigas, então foi uma junção das duas. É o Poesia de Vinil. Eu vou comentar aqui. Calma aí, rapidinho. Porque eu sou lenta. Ai, eu sou péssima. E eu frequento sarau, sim. Sempre que me chamam, eu vou. Eu vou pra um sarau chamado Bota o Teu, que é em Maracanaú. Aí eu vou pra um na Caucaia, que acontece quase todo final de semana. Eu não sei como tá agora, na verdade já tá com tempo que eu não vou. Mas era muito massa, que era no Metrópole. E eu fui pra um no Cuca Mudo Bem. Sempre que convidam eu vou, porque eu adoro. É muito difícil, na verdade, eu falar nos sarais, porque eu não tenho essa desenvoltura. Eu sou muito tímida e... Ai, é horrível. Mas eu vou sim, sempre que posso, sempre que me convidam. Aí eu fui, inclusive, pra um agora em Fortaleza, do mês passado, eu acho. E foi muito massa. Enfim. Pronto. A editora do meu livro é a Pendragon. Ela é uma editora que ela não é muito conhecida. Sim, sabe o teu, eu amo. E eu tenho... minha editora ela não é tão conhecida na questão da poesia, né? Eles estão entrando com a poesia agora, mas estão entrando com o pé direito. Agora, na primeira Bienal deles, só tinha um escritor de poesia, agora nós somos 4. E nessa Bienal, que foi onde eu fui lançar o meu livro, eu tava muito nervosa, porque eu não sou conhecida, né? Lá eu tenho alguns leitores por aqui, mas não tanto. E eu não tenho nenhum nome lá, e eu fui na cara e na coragem, então achei que não ia conseguir, que ia ser um fracasso, mas foi muito bom. Os livros, eles venderam todos em 4 dias, e eu fiquei, muito feliz. Foi uma conquista, assim, que valeu todo o esforço. Todo o esforço. Bom, o segundo texto, ele eu escrevi para um amigo que eu tive, que eu era amiga da relação, né? Que era uma relação que ela não era de via de mão dupla. Ela era uma relação de amizade, que só era amizade por minha parte. Só eu fazia por onde, só eu cedia, só eu ouvia. E se você acabar se encontrando numa relação dessa, ou conhecer alguém que está em uma relação dessa, procure fazer algo a respeito. A gente não precisa de pesos extras na nossa vida, a gente não precisa de pessoas que estão sempre nos colocando para baixo, sempre sugando coisas da gente. A gente precisa caminhar para frente, a gente precisa pensar na gente. Não é egoísmo pensar em si, não é egoísmo abandonar pessoas e situações que não te fazem crescer, que só te deixam mais para baixo. Ai, desculpa. Ai, que nervoso. Querido amigo nocivo, essa é a primeira vez em que lhe escrevo. Não porque é difícil falar sobre você, mas porque falar sobre você é colocar o racional e o emocional em guerra.
Houve tempos em que eu acreditei ingenuamente na bondade do seu coração, ou que você só estivesse perdido como todos, fazendo as piores escolhas, ferindo especificamente quem se importava com você porque se adaptou a essa espécie de mecanismo de defesa. Mas não. O seu coração, ele é podre, ele é pobre e oco. E não há nada nele e nem ninguém que não seja você mesmo. Você nos faz acreditar que somos importantes, essenciais, mas só enquanto você pode sugar toda a vida, energia e o que puder usufruir. Você finge criar laços inquebráveis até que discordemos de você, até que sejamos racionais, maduros e imparciais. Você não ama ninguém que não seja o próprio egoísmo. Você é veneno, tóxico, e deixa um rastro de cadáveres por onde passa. Amar você é como um labirinto. Você não sabe como sair, mas sabe que precisa. Então, é muito isso, a questão do relacionamento abusivo, né? Nem sempre a gente tem discernimento, nem sempre a gente consegue enxergar que estamos em um relacionamento abusivo, que estamos sendo abusadas, que estamos sendo humilhadas, que estamos vivendo numa prisão, mas quando acontece é uma coisa assim que te tira de fora de órbita, te tira de tudo, porque você não sabe nem direito como lidar com aquilo, como administrar aquilo, como soltar a questão me fugiu agora a palavra. Como abandonar a dependência emocional, a dependência de rotina, porque a gente se adapta. O que é pior, com certeza, do meu ponto de vista, é a questão da rotina. Quando você se adapta à pessoa, quando você se adapta a ela, quando você se adapta a conviver com ela, a brigar por ela, a segurar a briga dela, mas não é impossível. A gente tem que estar aqui pra gente. A gente tem que se esforçar pela gente. A gente só pode cuidar do outro quando a gente está se cuidando. A gente só pode ajudar o outro quando a gente está se ajudando. Não adianta querer segurar o mundo com as mãos, com uma única mão, com as duas mãos, porque a gente não é nada, a gente não é ninguém. E é complicado, mas não é impossível. Eu espero que se alguém estiver num relacionamento desse, que consiga sair. Independente de ser um relacionamento em relação à amizade, em relação à família, a trabalho, a namoros, enfim, independente da relação que seja, que você consiga sair disso. Que você tenha uma rede de apoio para te dar apoio mesmo, para te dar segurança, para te dar o suporte necessário. E o slam é perfeito, conheçam. Meu sonho é jogar uma poesia minha na roda do slam, mas como eu sou tímida, né, não consigo falar em público, sou péssima, passo mal, é horrível. Vou ficar só sonhando mesmo, né? A gente tem que saber também. Espero que um dia isso mude, mas tal hora é isso. Agora eu vou ler pra vocês um terceiro, que é sobre... Esse é bem grande, por isso que ele vai ser o último, porque eu acho que vai, né, ser suficiente. Mas ele é bem grande e no livro, o primeiro capítulo ele fala sobre a questão dos transtornos emocionais, o segundo sobre a dependência de outras coisas, outras pessoas, relações, drogas, enfim. E o terceiro já é quando a gente se enxerga, quando a gente se encontra, quando a gente descobre que a gente não é nada disso, que a gente não é os nossos transtornos, nós não somos as nossas relações que são fadadas ao fracasso, nós não somos as expectativas de outras pessoas. E aí quando a gente descobre isso, é incrível. E é sobre isso, né? É sobre falar dane-se, foda-se. É difícil pra caralho, sim. Nesse caso é difícil ser mulher. É um texto que fala sobre mulheres especificamente, né? Mas sabemos que esse tipo de coisa não são de gênero, embora sempre seja mais complicado para mulher. Mas enfim, eu acredito que sim. Eu acredito que a arte ela é uma aliada muito importante em relação à quebra de opressões. E é justamente por isso que há tantas represálias em relação à arte, né? A gente tem um presidente que, por exemplo, ele é totalmente contra tudo que a arte acredita. Ele tem medidas que vão contra a arte. E porque a gente sabe que
A arte, ela forma pessoas, ela forma caráteres, ela cria corações, pelo menos no meu ponto de vista. Ela dá oportunidade e é o que os grandes não querem, né? É o que as pessoas não querem. Pessoas abusivas não querem, pessoas grandes não querem, pessoas de poder não querem, porque é muito mais fácil manipular e controlar pessoas que são oprimidas, né, que estão presas, que não conseguem ter essa visão, esse discernimento por já terem convivido com isso, por ser o que elas conhecem desde sempre. Mas lutemos e venceremos. Bom, sim, é fácil ser uma mulher feliz nas redes sociais. É fácil transparecer e estar satisfeita dentro da própria casca. É fácil não ser atingida por supléfos e vulnerabilidades. Sabe por quê? Porque a verdade passa despercebida pelos olhos, pelas telas dos celulares. Porque é mais fácil aceitar o papel que não é dado do que tentar explicar. Aliás, nem sempre a explicação é vista como que de fato ela é. Uma explicação ou um pedido de amparo. Às vezes, inclusive, ela é vista como a grandiosa necessidade de aparecer. Mas, porra, é foda. É foda acordar às 2h15 por estar em uma crise forte de ansiedade, tendo em mente que você precisa mentalizar que não vai ter a caixa torácica dos ares. B, você não mais irá conseguir pegar no sono. C, o almoço sem mastigar e não pode se dar ao luxo de parar no meio do caminho para conversar ou dar uma olhada rápida nas mídias sociais ou vai perder o ônibus para a faculdade. E ei, tudo isso sem perder a hora dos medicamentos, porque vivemos no tempo da epidemia dos transtornos psicológicos e alimentares. Também no tempo em que todos eles são vistos como nada demais. É foda porque você precisa contar as moedas no final do mês para ser capaz de conseguir tomar um sorvete em um dia quente. Precisa optar pela resolução de suas responsabilidades e, sim, ignorar todo e qualquer desejo de comprar algo para si. É foda porque você não é ouvida, não é enxergada. É foda porque você precisa ajudar em casa. Constante de te desestabilizar e o possível atual não sabe se vai ou se fica, se quer de fato ou se é só charme. É foda porque você é regularizada, diminuída, ridicularizada, taxada, calada, oprimida, rotulada e perseguida por todas as maiores bobagens. É foda porque você precisa ser pai e mãe, pois o pai pode abrir mão de ser pai, mas você não pode abrir mão de ser mãe. E mais, tem que sair com o coração na boca, porque sabe que pode não voltar. E pior, que o filho de 12 anos que saiu para comprar bala no mercado pode ser confundido com um bandido por ter a pele mais pigmentada. Não esquece, viu? A genitália é o que retira de você o seu poder de escolher e de ser. É foda porque você precisa se relacionar com homens, unicamente com homens. Ainda que até mesmo os homens que se relacionam com outros homens não suportem. Homem é fogo. Mas segundo aparenta, de acordo com o discurso de que uma sentada neles é capaz de mudar os seus desejos e sentimentos, o pênis é o bambambam. Todo poderoso centro do universo. Dane-se. É foda porque você olha o seu corpo no espelho e chora. Porque você se sente insuficiente e descartável. E dói. É foda porque o seu cabelo liso é escorrido demais. Porque o seu cabelo armado é armado demais. E porque a sua carne possui linhas de guerra, furinhos de batalhas diárias. É foda porque você tatuar o seu corpo, desenhar em sua casa,
é assinar a marca da besta. E caramba, furar 1 ou 2 pinces é mudar de mulher para peneira. É foda, porque você ganha menos para fazer o mesmo trabalho ou melhor. Ganha menos, mas trabalha mais. Você precisa ser boa 2 vezes no mínimo. É foda, porque você é funcionária, estudante, mãe e mulher em tempo integral. É foda porque você conseguir respirar é um sonho distante. Dormir seria uma dádiva e não ter medo de andar na rua é um mito. É foda porque você coleciona remédios, dores e traumas. E ainda assim, com tudo isso, precisa arrumar uma brecha para incorporar o personagem no qual jogaram pra cima de ti sem pensar em perguntar se você o aceita. É seu. Toma, fica pra você. É foda porque há tanto que dizer que não há palavras suficientes no português que possam vir a tornar-se sentenças sem que eu dedique toda uma vida em prol disso. Então, sou obrigada a parar por aqui. Muito embora eu seja mulher. Porque, como sabem, mulher nunca para. E é isso. Esse é mais sobre a questão da gente. Eu tô tentando encontrar os comentários. Eu sou muito ruim, gente. Desculpa. Então, é isso. É sobre você, principalmente enquanto mulher. Bem, a gente é ensinada a várias questões. A gente é rotulada, a gente é discriminada, a gente é menosprezada, a gente é calada. E a gente tem que aceitar isso como se tivesse tudo bem. Não tá tudo bem. Você é alguém. Você tem direitos, você tem deveres. Você tem uma responsabilidade com você. Você tem uma responsabilidade com o seu corpo, com a sua existência, com as suas ideias. Você vale a briga. Então brigue por elas. Lute por você. Ninguém além de você é capaz. Ninguém além de você é capaz. E tem um poder tão grande como você mesmo. E é isso, gente. Ai, tô com um pouco de vergonha. Me mandaram umas perguntas aqui. E aí eu vou conversando com vocês agora. Né? Porque eu não sei quanto tempo que tá. Eu sou muito desorientada, perdida. Perguntaram sobre o processo criativo. Eu escrevo desde sempre. Eu me criei sozinha desde os 7 anos de idade. Minha mãe precisava trabalhar, meu pai teve uma época que era alcoólatra, vivia na rua. E eu era muito focada na escola. Eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de livros. Eu guardava dinheiro para comprar livros e eu sempre escrevi. Essa questão de escrever, a minha memória mais antiga escrevendo é quando eu tinha 7 anos, que eu venci um concurso de poesia numa escola que eu estudava. Então eu sempre estou escrevendo, eu não tenho tempo ruim. Eu estou literalmente o dia inteiro escrevendo, anotando em caderno, anotando no celular. Então acho que nesse sentido é muito bom. Eu acredito que seja muito porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sinto tudo muito à flor da pele. Eu escrevo sobre tudo. Eu não sou nenhuma Raquel de Queiroz, eu nem quero ser nenhuma Raquel de Queiroz, eu não quero ser a próxima Raquel de Queiroz. Eu quero ser a primeira eu quero ter o meu próprio nome, eu não preciso ter o mesmo legado, um legado maior ou parecido. Eu quero ter o meu próprio legado, eu quero ter os meus próprios leitores. Então, pra mim, já é o suficiente. Mas, ainda que eu seja um pouco insegura com o que eu escrevo, eu acredito que o que eu escrevo é bom no sentido de eu escrevo com verdade. Não existe nada, nenhum texto meu que seja superficial, que seja genérico. Todos eles são muito pesados. E eles devem ser pesados mesmo. A gente tem que parar de acreditar que o pesado é ruim, de que não é. A gente só consegue lidar com algumas coisas quando a gente cutuca. A ferida, ela precisa ser cutucada. Você precisa brigar, você precisa botar a boca no mundo. Porque a maior parte das pessoas não colocam. Então, se você consegue falar, fale. Porque há pessoas que não conseguem. E elas precisam de pessoas que falem. Conclusão do livro, o que significou pra mim. Eu já tenho esse livro escrito há muito tempo, na verdade. Só que eu nunca achei que eu fosse conseguir, de fato, lançar alguma coisa. Muito porque eu tenho essa questão da insegurança com que eu escrevo. Eu sei que são coisas que são verdadeiras, que são genuínas.
mas ainda assim eu tenho uma certa insegurança, até por muito que foi, né, eu sou periférica, e muito embora há pessoas que achem que eu sou branca, eu não sou branca, né, colorismo tá aí pra isso, inclusive esse livro também fala sobre colorismo, e sou periférica, pobre, então você conseguir terminar o ensino médio na periferia já é uma coisa demais, né? Como era que eu ia acreditar que eu ia conseguir lançar um livro que as pessoas iam ler, que iam gostar. Então era uma visão muito... Era tão distante que eu não arriscava nem sonhar. Eu não me sentia nem na condição de poder sonhar em relação a isso. Deixa eu só ver aqui. Mano, tem... Ai, que massa, que fofo! Muito obrigada! Ai, gente, muito fofo. Quem crescer escrevendo. Olha, eu ainda tô no caminho, né? Eu ainda tô tentando conquistar o meu espaço. Então, não sou crescida ainda. Mas o que eu posso falar, o que eu tenho feito, é que não parar. Vai ser difícil, vai ser árduo. Muita gente vai falar que não dá certo, que poesia não dá dinheiro. De fato, não dá. Pelo menos não no princípio, ainda tô no princípio, não tá dando. Mas a sensação é impagável. Todo o esforço, todo o dinheiro que você puder investir, todo o tempo que você quiser precisar investir, vai valer cada segundo. É incrível, a sensação é incrível. Então, pronto, deu certo. Deixa eu ver aqui. Gente, será que eu respondi a pergunta? Eu sou desorientada. Pronto. Ah, o que significou pra mim? Quando eu lancei o livro, de ter lançado o livro, eu fiquei muito animada quando eu cheguei em casa e vi o e-mail, porque era pra eles entrarem em contato comigo 3 meses, mas eles levaram 2 semanas. Não foi nem 2 semanas fechada, foi um pouco menos do que isso. Eu não estava preparada. Mas quando eu peguei o livro, significou tudo. Absolutamente tudo. Porque quando eu peguei o livro nas minhas mãos, tudo aquilo que me disseram que eu não poderia fazer caiu por terra. Sou periférica, sou pobre, não tive ensinamentos, né, não tive rotina com pai, mãe, não tive uma convivência em família saudável que a criança precisa ter. Então, todo mundo falava pra mim, tipo, ficava insistindo como se eu fosse largar o colégio, tipo, não vai nem fazer o ensino médio, mas... Então me diziam muitas coisas em relação a não poder. Eu fui ensinada sobre não poder muitas coisas. Eu não fui ensinada absolutamente nada sobre poder. Tudo que eu tenho podido, tudo que eu tenho conquistado é porque eu sou briguenta. E porque eu nunca aceitei essa história de, olha, você não pode. Só quem pode dizer, só quem pode ditar o que você pode na sua vida é você mesmo. Você é a única pessoa capaz de se frear, de se diminuir e de se impedir de ganhar alguma coisa. A gente dá poder para as pessoas demais às vezes, mas mesmo que a gente tenha todo o poder que a gente tem para ela, que a gente pode dar em relação a ela, ainda assim ela não vai ter tanto poder quanto você. Então você vale todo o esforço, todo o investimento. Vai ser difícil, mas não é impossível. E vale cada segundo, vale cada suor, cada lágrima. Então, pra mim, significou tudo. Porque tudo que eu fui ensinada de que eu não podia, naquele momento, quando eu peguei ele nas mãos, caiu por terra. Porque periférica, pobre, e lançar um livro de poesias na cara e na coragem, no Rio de Janeiro, sozinha, é fogo. Mas é incrível. Bom, a próxima pergunta é: como que eu selecionei o que eu ia pôr ou não no livro? Acho que essa foi a parte mais difícil pra mim, que foi selecionar, porque entrou textos que eu nem gosto muito, mas não faria sentido não colocá-los. E aí eu falei, não vou ser injusta com eles, não consigo, não sou capaz. E aí acabou que eu botei, tô me bruxando aqui todinha, perfeito. Vai ficar assim mesmo. E aí foi mais difícil por isso, porque tinha coisas que eu não queria colocar, tem umas que eu não coloquei, mas tem coisas que eu coloquei porque eu sabia que deveria colocar.
E pra mim foi mais difícil selecionar, porque tinha coisas que realmente... Eu sou uma pessoa confusa. Decidi, depois de publicado, que mudaria. Bom, depois de publicado, eu não, de forma nenhuma, eu não pensei que eu não deveria ter colocado alguma coisa, ou pensei que eu poderia ter colocado alguma coisa. Pra mim, ele ficou exatamente como ele deveria ter ficado, né? E eu falei muito, eu briguei muito em relação a isso. Tudo que tem nele foi pensado por mim, só numa capa. A capa deu umas ideias bem... E tem uma história muito boa em relação a essa capa, porque a capa dele é um coração... É um coração rachado, com flores saindo dele, com flores e borboletas, e ele tá dentro de uma caixa torácica. E eu tenho uma tatuagem no pulso, que é um coração rachado com flores saindo dos vasos. Que pra mim, eu gosto de tatuagem, e tatuagem pra mim, precisa ter um significado pra que eu não enjoo, enfim. As minhas tatuagens, elas contam pedaços da minha história. E aí eu não conhecia a moça que fez a capa, a arte da capa, e a minha editora mandou pra mim uma capa, e eu amei a capa, e a gente não se conhecia. Ela não me tinha em redes sociais, ela não sabia que eu tinha tatuagem, enfim, não tinha nada. E aconteceu dela mandar uma segunda capa, que é essa atual, e era exatamente esse desenho. E foi, tipo, muito louco, porque ela não me conhecia, eu não falei nada sobre esse tipo de desenho. Eu só sabia que eu queria um coração, que eu queria alguma coisa que remetesse a sofrimento, né? Tipo, como sangue, nem teve sangue. Eu não falei de rachadura, quebrado, nada. E foi como se tivesse sido uma confirmação pra mim, né? Então, enfim, é isso. Tudo que tem nele, tirando a capa, absolutamente tudo que tem nele tem dedo meu, né? Eu pensei nele dessa forma e ele acabou ficando melhor do que eu pensei. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Espero que vocês tenham gostado do poema. A página se chama Poesia de Vinil, é no Instagram. Eu arquivei todos os textos dela, tô postando de novo, acho que já tem uns 30. E eu posto quase todo dia, depende da minha semana. Eu falo absolutamente sobre tudo, de forma muito intensa, porque eu sou muito intensa. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E eu achei que essa live foi muito enriquecedora pra mim, né? Os comentários e as perguntas. E conforme eu ia respondendo, eu também ia me respondendo perguntas que eu nem tinha me feito, que eu nem sabia que precisava ter feito. Então eu agradeço muito, imensamente, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vou só ver uma pergunta que a moça fez. Tem material suficiente, mas por insegurança ele não fez. Olha, eu adoro postar na minha página, respondendo 366 poemas. Eu adoro postar na minha página. Mas é muito doido quando você pega o livro físico. Eu acho que você tem que sim fazer. Entre em contato com uma editora boa. Se puder falar comigo, fala comigo que eu te indico uma escritora, uma editora muito boa que não vai te custar muito, certo? Ela é muito boa. Meu segundo livro vai ser através deles. E eu também nunca tinha entrado em contato com a editora porque eu tinha muita insegurança devido a tudo que foi me ensinado. Só que deu tudo certo. Então eu acredito que vai dar tudo certo pra ti também. Não desiste dos seus sonhos. Se você escreve muito, se você já tem escritos que já fecharam essa questão do livro, então é porque você quer lançar um livro, você quer escrever um livro, você já escreveu um livro. Então não se censure, não se censure de forma nenhuma. Jogue a sua poesia pro mundo, deixe que as pessoas te conheçam, deixe que as pessoas escutem o que você tem pra falar. Você merece isso. Vai ser uma sensação incrível. Nenhuma palavra que eu venha dizer que vai se equiparar com a sensação que é de você pegar o seu livro em mãos, de você ler o seu nome na capa, de você pensar, porra, deu certo. Então, isso acho que... Gente, é isso. Muito obrigada. Tenham uma ótima noite. Se cuidem. Se cuidem. E bebam água.
álcool em gel, não dividam suas coisas pessoais, enfim. Boa noite.